eu preciso ir. Essa semana eu fui eliminando coisas, né? Então, tinha um trabalho para apresentar no estudo, tem a ministração hoje, o meu grupo tem que apresentar domingo, então a gente vai eliminando. E uma coisa é quando você está em casa, então você pega uma tarde e você começa a estudar, meditar, e graças a Deus eu não estou em casa, estou trabalhando. E assim, eu acordo 15 para 5 da manhã, eu saio de casa 10 para 6, chego em casa, quando eu venho para a igreja, então quando eu chego em casa, umas 9, 9h30, dependendo, e aí vou estudar. Mas aí as vistas começam a ficar pesadas, e aí eu sei que eu tenho que dormir, aí a Ruth fala, vai dormir, porque amanhã você tem que acordar cedo, e aí o corpo ainda se acostumando com tudo isso, né, porque foram 2 anos e meio em casa, acordando a hora que eu queria, e aí o corpo tem que se acostumar. E aí eu falei, bom, eu tenho que colocar algumas metas, né, e lá no meu serviço encontrei um grupo de pessoas que durante o almoço, eles almoçam e depois fazem uma caminhada. A gente fica 20 minutos, 25 minutos caminhando. E essa semana, o povo, Rosenberg, você não vai caminhar? Eu falei, não, gente, eu tenho que estudar essa semana. Então eu almoçava, depois eu ia para um outro canto e ficava estudando. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que trazer para a sua igreja? O que trazer para a sua igreja? E o Senhor colocou forte no meu coração que eu precisava fazer uma retrospectiva. Eu precisava trazer o que nós ouvimos, para quem esteve aqui nos cultos de quinta, para quem esteve aqui nos cultos de domingo, e é isso que eu quero trazer para a igreja também. Então, começa-se no dia 3/8, com a ministração do pastor Davi, e algumas coisas que eu anotei. Então, ele trouxe para nós, ouvimos muito essa palavra esse mês, né? Integridade. Então, integridade no hebraico, correto. Integridade, inteiro. E na ministração do pastor Davi, ele fez 2 perguntas que eu fiquei me perguntando esses dias, né? Como nos comportamos quando temos que mudar nossa conduta para favorecer alguém? E a segunda, continuamos com a nossa conduta correta? E eu logo fiz um link numa amizade verdadeira, né? Uma vez, há muito tempo atrás, numa das empresas que eu trabalhei, conversando com uma colega, ela falava para mim, Rosenberg, nós temos que aprender que a amizade verdadeira é aquela que não vai falar sim, só vai falar sim para a gente. Não, mas é aquela que vai olhar e vai falar, você está errado, vai falar não, vai falar que a nossa conduta não está certa. No primeiro momento, não vamos gostar de ouvir aquilo, porque queremos que os nossos amigos nos apoiem. Mas a amizade verdadeira é aquela que vai falar que você está errado, que você precisa melhorar. E depois passamos para o domingo, dia 6, pastor Davi ministrando, e ele nos trouxe o Salmos 15, e a igreja pode acompanhar, e eu quero ler com a igreja o Salmos 15, porque às vezes eu tenho a impressão de alguns versículos, alguns salmos, foram colocados agora, porque eu falo, eu já passei, eu já li a Bíblia toda. Há 2 anos atrás eu falei, preciso ler a Bíblia, não meditar, mas ler. E eu queria ler a Bíblia em 1 ano, e eu consegui fazer isso. Mas quando a gente está aqui ouvindo ministrações, mas eu passei por esse capítulo? Então, o Salmos 15, eu vou ler na versão nova versão, nova tradução na linguagem de hoje. Então diz assim, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Simples, né, quando a gente lê?
Quem tem o direito de morar no seu templo, no seu Monte Santo? É essa pessoa aqui. E aí eu me perguntei, Rosenberg, você é essa pessoa? Não, ainda não. Preciso melhorar. Preciso colocar em prática esse salmo. E mais uma vez veio à minha mente, amizade verdadeira. Essa amizade verdadeira que nós temos com Jesus, porque quando nós oramos ou pedimos algo, Ele fala sim, não ou espere. Ele não fala aquilo que nós queremos ouvir, porque muitas vezes nós queremos ouvir, Senhor, eu preciso de algo para ontem. Ah, tudo bem, peraí, Rosenberg, vou providenciar. Não, não é assim o nosso amigo verdadeiro. E Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Depois, estamos na Santa Ceia, e o pastor Alex novamente traz o Salmo 15. Ele citou o Salmo 15, ele falou citou Jó, Abraão, Daniel. E uma frase que ele falou, uma igreja é íntegra quando fazemos a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus? São perguntas que eu me fiz, e aí a gente começa a relacionar, bom, isso aqui é a vontade de Deus. Mas aí você, do outro lado, você faz aquela lista enorme. É que nem esses vídeos que tem no Instagram, né? Uma tela dividida, então, estou fazendo a vontade de Deus, não estou fazendo a vontade de Deus. Então, eu fiquei mais nessa linha aqui, de vez em quando para cá, mas mais aqui. Então, coisas que a gente começa a pensar e a refletir, quando a gente começa a listar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, preciso melhorar. E depois, no mesmo dia, o presbítero William nos trouxe uma mensagem, e ele falou sobre ser íntegro é ser justo. Ele falou de Enoque. Não tem muito o que falar de Enoque, mas quando você lê lá Gênesis 5, 23 e 24, é lindo, né? Ele falou do Cornélio, o centurião, o homem piedoso, está lá em Atos capítulo 10. Versículo 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. O presbítero William também citou Daniel, e mais uma vez me perguntando, Senhor, eu estou buscando o Senhor continuamente? Eu estou fazendo que nem Daniel, que orava 3 vezes ao dia? E mais uma vez, preciso melhorar, preciso colocar em prática. Na semana seguinte, o pastor Luiz Guedes, ele falou em Provérbios. Para aqueles que estiveram aqui todos os dias, que pôde estar aqui, foi uma bênção. Para aqueles que não puderam, pode procurar lá no YouTube e assistir. Provérbios 11, versículo 3 e 5. O homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso leva à destruição. A honestidade do justo corrige os seus passos, mas o perverso é derrubado pela sua própria maldade. Então, honestidade versus falsidade. Eu lembrei de algo que há muitos anos atrás eu ouvi, quando eu fiz um estudo com a Cláudia, e ela falava que dentro de nós são 2 cães brigando. Quando ela falou isso, eu não sei se os irmãos... Mas quando os irmãos ouvem uma história, eu fico imaginando. Então, eu me imaginei 2 cães dentro de mim, brigando. E, literalmente, é isso. Né? Então,
E aquele que você alimentar mais é aquele que vai prevalecer. Então, se eu alimentar a minha carne vai sempre prevalecer. Se eu alimentar o espírito vai prevalecer. Falando assim, parece que é algo tão simples, tão fácil, mas no dia a dia não é fácil. No dia a dia não é simples, porque nós somos provados constantemente. E muitas vezes somos provados naquilo que pedimos para o Senhor. Porque, Senhor, me dá paciência. Então, o Senhor vai nos dar situações para provar a nossa paciência, onde muitas vezes eu fui reprovado, até eu entender que eu precisava ser aprovado, e as situações vêm justamente para que sejamos aprovados. E o pastor Luiz Guedes também fez uma pergunta: como adquiro esta integridade? Amando a Deus acima de todas as coisas. Estamos amando a Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos pais, acima das nossas esposas, esposos, acima dos nossos filhos. Na semana seguinte, o presbítero Robson, ele, numa das suas citações, ele citou Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por eles. E ele mencionou, esse encher é ser controlado por. E uma frase que ele colocou, para vivermos uma vida íntegra, devemos estar cheios do Espírito Santo. E mais uma vez, estamos cheios do Espírito Santo, porque quando estivermos cheios do Espírito Santo, é essa briga desses dois cães. Então, o Espírito Santo vai prevalecer, e a carne vai cada vez ficando mais fraca, e cada vez estamos mais próximos de Deus, e com isso, estamos amando Deus acima de todas as coisas. Conforme eu fui escrevendo, na verdade eu já tinha escrito, e fui lendo novamente, era como se todos esses que ministraram se reuniram. Eu vou começar assim, você vai prosseguir assim, você vem para assim, e a gente vai terminar assim. Quando eu falei, nossa, é como se eles estivessem todos juntos. E não, eles não estavam juntos. Eu acredito que não, eles não se comunicaram. Não, né? Então, não estou mentindo. E a semana passada, eu falei sobre Daniel, e eu citei Daniel 1:8, né? Daniel permaneceu inteiro, ele não se misturou, ele não comeu das finas iguarias do rei. E também eu citei Daniel 6, e mais precisamente o versículo 10 também, que o rei colocou o decreto, mas Daniel não se intimidou com aquele decreto. Ele foi orar, fazer a sua oração, e foi orar ao seu Deus, e mesmo assim ele foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor mandou um anjo que guardou a vida dele. E a semana passada, há poucas horas, nós ouvimos o pastor Mateus, que trouxe uma aula maravilhosa, citou várias coisas. Então ele colocou, caráter é aquilo que Deus aprova, reputação é aquilo que o povo aplaude. O que eu estou querendo? Ser aprovado por Deus ou ser aplaudido pelas pessoas, pelo povo? E pensando hoje em dia com a questão das redes sociais, e nós devemos tomar muito cuidado com isso, as pessoas elas querem aplausos, né? Mas que venhamos ter o pensamento de ter o caráter, que é aquilo que Deus aprova. E o pastor também mencionou, nos ensinou o que não é integridade, e uma das frases que ele colocou, integridade nem sempre vai agradar as pessoas ou trazer aplausos. E é algo que eu falei, preciso levar isso para a minha vida. Porque muitas vezes a gente espera algo das pessoas, né? A gente espera... Eu lembro que, quando eu era mais jovem, eu chegava em casa e falava, mãe, eu tirei, na minha época, na escola, era letras, né? Então, A, B, C, as notas da prova. Mãe, eu tirei A, o que eu vou ganhar? Ela falou, nada, você não fez mais que sua obrigação. Você estuda, então,
você tem que tirar nota boa. E não só nota boa, passar de ano, porque a minha mãe ela sempre falava, quando minha mãe saía para ir para a reunião de escola, eu ficava tenso, enquanto ela não voltava. Eu sabia que eu não tinha feito nada, mas vai que, né? Então, enquanto ela não chegava, eu não sossegava, porque eu queria saber o que falaram de mim. E ela falava para a gente, se vocês repetirem de ano, vai acontecer duas coisas. Uma, vocês vão levar uma surra que vocês nunca vão esquecer na vida. E aí eu já imaginava que surra era essa que eu nunca ia esquecer. E a segunda, que aí para mim era o pior, vocês vão usar o mesmo material do ano anterior. Porque para mim a alegria era janeiro ir para a papelaria e comprar tudo que eu pudesse comprar. Dentro dos limites, é lógico, né? Mas o que? Usar material usado? Não, isso não. A surra eu até levo, mas material usado não rola. Então eu sempre foquei em passar de ano para não acontecer nenhuma dessas duas coisas. O pastor Mateus também nos falou de integridade, ele nos falou o que é integridade. Então, é ter Cristo como modelo, é ter um relacionamento verdadeiro e é cumprir o seu chamado. E agora chegamos hoje, dia 31/8. E antes de eu continuar, Júlia, tá certo aí? Acho que vai ter que apagar essas luzes aqui, né? Eu queria passar um vídeo. É um vídeo curtinho. Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber. Se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pedir. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão?
Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Ai, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Bom, estamos sendo como Javier. Quando eu vi esse vídeo, são coisas que acontecem, né? Semana passada foi apresentada uma sketch sobre integridade na escola e agora integridade no serviço. E quando eu vi esse vídeo, uma das falas também que me chamou a atenção é quando ele falou de honrar ao seu Deus, né? E a gente sabe que as pessoas, hoje em dia, elas nos olham, né? Ah, não, mas eu vou para a igreja para ser igual fulano, igual Beltrano. Então, as pessoas estão olhando para nós e elas reparam muito nisso. E tanto é que essa semana, quando eu estava estudando, as pessoas me perguntaram, você é da igreja? O que você tanto estuda? E aí eu comentei com eles que eu participo do estudo aqui de terça e estava tendo festividade e me colocaram para trazer a mensagem. Aí eles falam, mas você tem que falar na frente de todo mundo? É, na frente de todo mundo. Ah, você não fica nervoso? Fico nervoso, mas faz parte. E então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, vou trazer esse vídeo. E eu quero ler com a igreja Colossenses 3,17. Colossenses 3,17, que diz assim, e tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Estamos sendo representantes de Jesus aonde estamos? No trabalho, na escola, na faculdade, no local, na rua onde moramos? Quando a gente começa a ler Colossenses, nessa carta, Paulo está alertando ao povo que as coisas do mundo é tudo vazio comparado com as coisas de Deus. E Paulo ele vem falando da posição dos cristãos e as evidências da verdadeira conversão. E quando passamos por essa verdadeira conversão, nós desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. E aí eu lembrei em um dos cultos, não esse mês, acredito que foi o mês passado, ou retrasado, mas o pastor Davi ele falava assim, todos aqui estão prontos se Jesus voltasse hoje? E aí ouviu-se uns pingados de amém pela igreja. E eu fui um desses que não falei amém, porque você fala, eu ainda tenho planos, projetos, mas aí quando eu escrevi isso, né, quando passamos por essa verdadeira conversão, nós desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Então eu estava preocupado com as coisas da terra, mas se Jesus voltasse naquele dia, eu estaria com ele no céu. Isso para mim é tudo. Isso tem que ser tudo nas nossas vidas. Por mais que a gente tenha projetos, por mais que a gente não tenha filhos, mas os pais que têm filhos pequenos, não, quero ver meus filhos crescerem, quero ver os meus filhos casados. Mas e se Jesus voltar e vier te buscar? Então, comecei a pensar nisso. E eu quero ler com os irmãos, eu vou ler Colossenses, só que eu vou ler do versículo 5. Então, aqui o título fala a vida velha e a vida nova. Então, portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria.
Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Então, quando nós não conhecemos Jesus, era dessa forma que nós vivíamos. Era dessa forma vazia, porque é isso que o mundo oferece para nós. Alegria passageira, alegria momentânea. E continuando, antigamente a vida de vocês, versículo 8, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes, e se vestiram como a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Numa das ministrações, eu não lembro agora qual foi dos pastores, que disse que hoje em dia é raro achar alguém íntegro. E vendo esse vídeo, nós vimos que já tinham sido entrevistados 6 pessoas, e 6 pessoas foram reprovadas. E o Javier era o último que estava ali na lista, mas ele foi aprovado, mesmo correndo o risco de perder o emprego. E muitas vezes passamos por isso. Quando eu trabalhava no mercado, eu ainda não era casado, mas estava prestes de casar, e já tinham me jogado para tantos lados, e naquele ano, eu saí de férias, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar de sábado e domingo, não é o desejo do meu coração, eu quero estar mais na tua casa. E eu voltei, e quando eu voltei de férias, ou melhor, antes de sair de férias, o meu chefe me chamou e falou, olha, você agora vai ser fiscal de caixa. Eu falei para ele, tudo bem, só que eu vou colocar algumas condições. Eu quero ser na abertura, eu não quero ficar no fechamento. E outra, eu não vou trabalhar de domingo e não vou trabalhar de feriado. De sábado, mas na abertura também. Essa é a minha condição. E no dia seguinte eu saí de férias, peguei 30 dias. E eu orei esses 30 dias. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade para eu continuar lá, amém. Se não for, amém também. E quando eu voltei, 2 dias depois me chamaram e falaram, Rosenberg, nós vamos te desligar. Eu falei, tudo bem. E aí eu desci, o pessoal falou o que aconteceu. Eu falei, foi mandado embora, vou cumprir o aviso e tal. Mas, Rosenberg, você está tão tranquilo. Eu falei, eu estou tranquilo. Porque eu pedi a direção do Senhor. Eu falei, Senhor, é isso. É lógico que quando eu cheguei em casa, que aí quando você chega em casa e vai conversar com a sua mãe, né, eu desabei. Mas por quê? Não pelo fato de ter sido mandado embora, mas são 10 anos, né? Então, são 10 anos que você cresce na empresa, você conhece pessoas, você faz laços, né? E aí minha mãe só falava, calma, não foi isso que você queria? Não foi isso que você pediu para Deus? Espera,
vai abrir outro, vai chegar outro. Então, às vezes, acontece coisas que a gente tem que tomar uma decisão, né? Quando eu comecei a assistir esse vídeo, quando ele decidiu não fazer o que o chefe dele pediu, eu logo pensei, vai ser mandado embora. Mas, na verdade, quando você vê o vídeo inteiro, eles procuravam alguém íntegro. E eles acharam. Então, que possamos, tudo que nós aprendemos durante esse mês de agosto, que venhamos colocar em prática no nosso dia a dia. E, mais uma vez, igreja, não é algo da noite para o dia. Eu dormi e amanhã eu vou acordar e vou colocar tudo isso que eu aprendi durante esse mês em prática. Vamos ser aprovados, vamos ser reprovados, vamos pedir perdão ao Senhor e vamos continuar a nossa jornada até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, diz assim: pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Nós não vamos conseguir enganar o Senhor nunca, porque antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe o que estamos pensando. Mas os homens, a gente consegue enganar. A gente consegue colocar uma máscara, mas a gente não consegue permanecer com esta máscara por muito tempo. Eu sempre tive receio, isso sou eu, Rosenberg, de pessoas que falam assim, ai, florzinha, ai, amiguinho. Eu tenho um certo receio com pessoas que falam no diminutivo. A Ruth até briga comigo, porque às vezes ela fala, eu preciso achar meu brinquinho. Brinquinho, Ruth? Brinco. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu tenho receio, eu fico com o pé atrás, com pessoas muito assim, florzinha, gatinho, gatinha. E na coordenadoria onde eu trabalhei, uma das minhas chefes, ela falava muito assim, então eu já fiquei com o pé atrás, né? E aí um dia, passando um tempo, né, as pessoas falavam assim, toma cuidado, ela não é essa pessoa carinhosa, meiga. Mas a gente tem que tirar as nossas próprias conclusões, né? Mas sempre com o pé atrás. E um dia, ela não conseguiu sustentar a máscara, então ela gritou, ela esbravejou. Aí eu virei para ela e falei, essa é você, essa é você. Porque o que aconteceu? Eu estava procurando um processo que estava na minha mesa, e o processo sumiu. E eu perguntava, então, se a pessoa falava assim, o processo não está aqui, eu não vou mexer na mesa da pessoa. E passa um dia e nada de achar o processo ia vencer prazo. No dia seguinte, eu estou trabalhando, eu só sinto algo batendo no meu pé. Quando eu olhei, era o processo. O que ela fez? Ela achou o processo na mesa dela, que ela já tinha falado que não estava, e ela chutou por debaixo da mesa, para eu deduzir que o processo estava caído no chão. Aquilo me deixou no estado de nervo, que eu fui falar com ela, e aí ela esbravejou, aí eu falei, agora sei, essa é você. Então, quando esse versículo fala de nós sermos honestos perante os homens, porque os homens estão olhando para nós, os homens estão nos vendo, isso não quer dizer que nós vamos ser tolos, ou isso não quer dizer que nós devemos ouvir tudo calado, mas tudo tem o seu momento certo e como falar. Eu aprendi muito que, dependendo de como você fala, isso pode trazer algo bom ou algo ruim. E, às vezes, no teor da emoção, é melhor você se calar, esperar a poeira acalmar, dormir. E aí, no dia seguinte, você já vai com uma outra cabeça, você já vai conversar de uma outra forma. Então, as pessoas estão olhando para nós. Em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal,
procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas. A vingança, ela não é nossa. Por que eu falo isso? Isso era algo que eu pedi muito para Deus tirar do meu coração. Eu era uma pessoa muito vingativa, nas pequenas coisas, tá? Nunca fiz nada exorbitante, assim. Não cheguei a matar, não. Mas, era mais ou menos assim, a pessoa me dava um tapa, eu ficava maquinando a hora certa de devolver aquele tapa. Podia passar dias. Aí eu devolvia o tapa e falava, lembra 3 semanas atrás? Então, estou devolvendo. A pessoa falava alguma coisa, eu ficava processando. E na primeira oportunidade, eu devolvia. E isso começou a me machucar muito. Porque não só o fato de se vingar, mas o fato de você querer guardar tudo para, na hora certa, você ter que lembrar. Porque como você vai devolver algo e você, estou te devolvendo, mas o que aconteceu? Eu não lembro, mas não. E aquilo me deixava mal. E eu comecei a falar, Senhor, tira do meu coração. Tira do meu coração. E o Senhor foi trabalhando. Eu lembro que uma vez, no namoro ainda com a Ruth, eu nunca gostei de brincadeira de tapa. Nunca gostei. E uma vez, brincando, a Ruth me deu um tapa. Na hora eu devolvi o tapa. Eu bati na perna dela, na hora. Só que eu não processei o peso da minha mão. Eu não processei que ela é uma mulher. Eu não processei nada. Eu só devolvi o tapa. Ficou a marca dos meus 5 dedos na perna dela. Foi coisa de segundo. E aquilo me machucou muito. E eu falei para ela, não vamos brincar de brincadeirinha de tapa. Não vamos. Porque é um tapa aqui, daqui a pouco já é um soco, daqui a pouco estamos na polícia resolvendo esse problema. Então, vamos. Porque eu falei para ela, eu não vou conseguir processar que você é mulher, que eu vou te dar só um tapinha de leve. Não vai. Não. E depois desse dia, a gente nunca mais brincou de tapa. Nunca mais. Mas era algo que me machucava, era essa questão de se vingar, de querer dar o troco. E a vingança, ela não é nossa. Em Filipenses 4, versículo 8, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Versículo 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então eu termino hoje essa conferência, essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, com esses 2 versículos. Que venhamos colocar em prática tudo que ouvimos aqui. Eu não lembro o que o pastor Mateus ministrou, eu não lembro o que o pastor Luiz Guedes ministrou. Agora está mais fácil, com o pessoal da mídia, colocando, postando tudo lá. Vai lá, assiste novamente, medite novamente, porque sabemos que o Senhor, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que, eu creio que somos pessoas diferentes. Eu não sou o mesmo Rosenberg que iniciou o mês de agosto e que está terminando agora. Muitas coisas na minha vida, nesse mês eu já consegui colocar em prática, mas preciso melhorar mais coisas ainda. E principalmente, para que venhamos ser pessoas íntegras. Para que as pessoas possam olhar para nós. Eu lembro que há muitos anos atrás, em 2015, eu estava à viagem, a trabalho, estava em Franca, e estávamos no momento de almoço, onde eu trabalhava, o depósito ficava em Franca, então eu tinha que, a cada 3, 4 meses, fazer a contagem dos insumos. E estávamos lá em horário de almoço, e um rapaz olhou para mim e falou assim: você é crente, né? Nunca tinha acontecido isso comigo. E eu falei para ele: sou.
Por quê? Ele falou, porque você é diferente. Tem algo diferente. O seu jeito de falar, o seu jeito de responder, o seu jeito de tratar as pessoas. E isso me alegrou muito, alegrou meu coração, porque eu não precisei falar nada. Na verdade, as minhas atitudes falaram. Eu não precisei chegar e falar assim, eu sou da igreja, Filadélfia, meu pastor Davi. Não. Eu estava lá para trabalhar, mas as minhas atitudes e as minhas ações falaram mais alto. E há muito tempo eu não escuto isso novamente, então algo precisa mudar, algo precisa melhorar. E que possamos ouvir isso, e quando ouvirmos isso, que não venhamos nos engrandecer, mas que o Senhor venha a ser engrandecido, porque estamos honrando a Deus, assim como Javier honrou a Deus aqui. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.